importante a gente dizer que, como abolicionistas penais, com a postura anti-proibição das substâncias psicoativas, porque algumas questões a humanidade carrega consigo. Toda a sociedade tem alguma forma de sair de uma realidade e entrar em outra, todas as sociedades do mundo. Esse é um exercício que Karl Marx fez, não como para além de neurocientista, mas, né, e que isso é importante para nós. Toda a sociedade tem interdição alimentar. Vai ter uma coisa naquela sociedade que não pode comer, né? Então, a partir desse inimigo, aquilo que Steve Biko lembrava para a gente, né, aquele jovem médico covardemente assassinado com 30 anos, em 1977, na África do Sul. Ele lembrava que nós somos tratados como estrangeiros indesejáveis em nosso próprio país. Da sua primeira pergunta, que é uma reflexão, né, que você está fazendo, a sociedade brasileira não tem. Isso é só para a gente dar um exemplo. A cultura, que é uma coisa que está com a gente, tipo, a forma como os meninos em nossas comunidades cortam o cabelo, né, que hoje está sendo estudado lá em Paris 7, como geometria fractal, né, que é aquele corte geométrico perfeito. Não é isso, Robson? Perfeito, e os meninos da gente, é dito para eles que eles não vão aprender matemática. E a gente fica assim, bom, falta um encontro entre a geometria que eles estão fazendo e a escola, né? Que a escola não pode ser um lugar de sabotagem, nem sabotagem das professoras que querem debater o direito amplo, né, a cultura e a história, e nem sabotagem aos estudantes e às estudantes. Pois bem, o primeiro equívoco que ocorre, Bolangi, quando um gestor mexe com a cultura nos bairros populares, ele vem trabalhando a cultura com adendo. Quando você coloca milhões num teatro no centro da cidade, você não coloca adendo. Você diz, eu recuperei esse mega teatro, é lindo, obra bacana, todo mundo vai lá, bota a sua roupa e celebra. Quando investe em cultura aqui, em Lauro de Freitas, quando investe... Aqui tem um centro cultural, né, de Lauro. Quando você investe no Centro Cultural da Plataforma, quando você vai lá para o Centro Cultural de Feira de Santana, imediatamente essa pessoa tão incrível diz assim, estamos investindo em cultura aqui para que os meninos não caiam na marginalidade. Excuse me, você não precisa dessa grosseria, né? Cultura não precisa de adendo. Ao contrário, quando você quer impulsionar uma mudança cultural, quando você quer mexer e dar uma virada, você simplesmente vai potencializando ali os ambientes culturais e você não faz esse discurso. Nós sabemos cidades no mundo inteiro, né, que reverteram situações porque não colocaram adendo na cultura. Então, isso é uma primeira questão. A outra questão é que essa misoginia, por exemplo, que está na música, esse culto à violência que está na música, a gente pergunta, bom, está em todas. Só que, seletivamente, nós observamos uma parte desse todo, porque é o que tem mais força para aparecer. E é como se os jovens, por exemplo, de Águas Claras, ou, vou pensar assim, os jovens do Nordeste de Amaralina, que, de forma irresponsável, muitas vezes é chamado de local de mancha criminal da cidade, né? Esses são locais chamados de mancha criminal. Então, quando, nesses locais, os jovens lá, eles estão ouvindo todas as músicas, estão vendo todos os filmes. O Cine Maloca, ele acontece no Nordeste de Amaralina.
Os meninos estão indo pegar filme de cineastas que estão nos lugares mais diferentes do mundo, né? Pegar filme de Flora Gomes, na Guiné-Bissau, e apresentar lá no Cine Maloca e no Nordeste Amaralina. A questão é que tem uma lente potente em cima, exclusivamente, dessa outra cultura que é de cultura do estupro, de culto à violência, de banalização da vida das mulheres, de apagamento de uma diversidade. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa situação de... Mas, assim, ali, naquela música, muitas vezes, os meninos... a gente precisa chegar também com outras conversas. Eu fico pensando assim. Em relação à questão do Cabula e Rio dos Macacos, que você traz aqui e que eu acho que é 2 exemplos emblemáticos, eu acho que, mais uma vez, é a dificuldade. Quando a gente olha, e, mais uma vez, a gente está falando que a escravização e a prisão, nesse sentido, elas são temas correlatos, porque são as bases de sustentação do racismo. Elas são as bases correlatas porque é o que articula os interesses do capitalismo. Quer dizer, como que você pode chegar a um nível grotesco de produzir algo como a chacina do Cabula? E quantas chacinas pós-Cabula nós já tivemos? Que é importante a gente falar disso também. Quantas chacinas pós-Cabula? E, em relação a Rio dos Macacos, eu acho que é importante, porque parece que a população negra, de forma organizada, os movimentos, e Rio dos Macacos conseguiu fazer algo que foi fazer pessoas brancas se importarem com a questão racial no Brasil. E o Cabula também. Organizações que pareciam que podiam falar de direitos humanos como algo extremamente clean e que pode tratar disso no centro da cidade, numa salinha fechada. Rio dos Macacos e a chacina do Cabula quebrou com essa etiqueta dentro dos movimentos sociais. Os movimentos para verdadeiramente... Não basta você se colocar que vai assim, que vai ser... Não, aqui a gente não é racista. Você precisa ter posturas antirracistas. E ter postura antirracista numa sociedade cuja etiqueta racial é não admitir a existência do racismo, isso é um ato revolucionário. Esse é um ato revolucionário. Essa é uma sociedade em que não se discute nem escravidão e nem racismo contemporâneo. E existem, inclusive, várias formas de existência do racismo contemporâneo, que é o que Angela Davis está debatendo aqui nesse livro, A Democracia da Abolição, para além do império das prisões e da tortura. Né? Quer dizer, o que é esse racismo contemporâneo? Você diz, não, não é racismo, mas você não cabe na universidade. Não é racismo, mas você não vai ter acesso à saúde. Não é racismo, mas Salvador consegue ter um bairro como o Pernambués com 200 mil pessoas e 56 vagas de creche para fazer sorteio, para ser uma mãe para cada... 150 mães para cada uma vaga. Não é racismo, não. Não tem o nome. É a ação, é a sabotagem, é a negação da existência desse povo. Então, Cabula e Rio dos Macacos as pessoas tiveram que se mover para dizer, eu vou ter uma ação antirracista. Não basta negar e dizer, não, aqui não tem racismo. Né? Que foi o que os alunos da Faculdade de Comunicação, em 1994, falaram para uma professora branca, sueca, que veio para cá, a sala coalhada de pessoas brancas, e o menino levantou, ela achando estranho, ele disse, não, professora, aqui ninguém é branco.
a gente tem que sair desse campo da irresponsabilidade, admitir o que ocorre nessa sociedade, que é para a gente ir para um campo de superação, porque na hora que a gente reconhecer o que o racismo, o sexismo, a LGBTfobia e as outras formas de produção de desigualdade, o que elas fazem, aí a gente vai para um outro campo, que são as políticas reparatórias. Nós estamos dentro do sistema de justiça, a Defensoria da Bahia, para fazer uma ação antirracista, instituiu 30% de cotas no concurso para defensor público. Assim você é antirracista. Mas, enquanto você achar normal que o CAB pareça a Finlândia, em muitos lugares, opa, aí não vai ter revolução. A gente está aqui para dizer que a gente vai seguir. Nós estamos aqui para dizer que não tem volta. A pauta que nós colocamos sobre a mesa na sociedade brasileira, ela é irreversível. Irreversível. Nós vamos seguir e ter direito à vida, ter direito a existir nesse país. E é inadmissível que um gestor público não entenda o que é fazer política focada em raça, gênero, direitos sexuais e outras formas. E outras para contemplar outras identidades. Lembrando, Ana Célia, quando a gente denuncia, a gente se organiza. Lembrando que, quando a gente se levanta, a gente precisa dizer que cada cabelo para cima é um corpo rebelado. E nós precisamos ser essa rebelião permanente. Nós não precisamos ter pessoas mansas numa sociedade dessa. Chega de mansidão. O que você acha que falta fazer realmente, né, dos governos estaduais e municipais, no caso do governo estadual e municipal, né, falando aqui da Bahia, para que a gente dê um passo adiante, um passo além? O que é que falta fazer? Né, o que talvez seja o passo mais importante para se fazer, porque são muitas coisas para se fazer. Jackson, muito obrigada pela questão. Primeiro, dizer que, quando a gente diz nenhum passo atrás, a gente também não esquece que nós somos parte do princípio de Sankofa. Nós somos o pássaro com os pés firmes no presente, com a cabeça voltada para o passado, para a gente organizar o futuro. Então, é importante dizer que, quando a gente diz o que falta, a gente está dizendo assim, não vai ser possível fazer sem nós. O Brasil não vai ser nação sem a gente. Então, a Bahia, particularmente, tem uma chance de fazer muitas coisas antes. Eu quero dar um exemplo aqui, eu espero que isso vire campanha, eu espero, quando a gente trouxe o tema do encarceramento, é porque tirar a liberdade de alguém é o limite. O outro degrau é a morte. Tirar a liberdade. E o Brasil é tido como um país da impunidade. O Brasil não é um país da impunidade, o Brasil é um país altamente punitivista. É importante a gente dizer isso. Agora, esse punitivismo ele é seletivo. O que é que nos falta? Em 2014, Jackson, a Bahia fez um Estatuto da Igualdade Racial e de enfrentamento à intolerância religiosa. Naquele estatuto, isso eu estou falando de política que países como os Estados Unidos fez em 1965, ali no contexto, no confronto da luta pelos direitos civis, e que o Brasil só conseguiu fazer um estatuto para pensar em como fazer em 2010 nacionalmente e em 2014 na Bahia, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Pois bem, a Bahia tem uma chance nesse momento, inclusive de fazer o que a África do Sul e Inglaterra estava mexendo com enfrentamento ao racismo institucional nos anos 90. Assim como ali na virada, quando o Mandela sai da prisão e ganha a eleição, o ANC ganha a eleição em 1994, o país vai fazer as comissões, as grandes comissões de conciliação do país, mas, principalmente, ele vai pensar em como, na restauração
você praticar políticas você vai mexer com a equidade para tratar de forma desigual aqueles que, historicamente, foram afetados por aquela situação que se instalou no país, na África do Sul, desde 1912 e intensificou em 1948. O Brasil vive uma situação que, na psicanálise, a gente tem um nome, né, que é aquele embotamento, né? A gente vive ali não trata desse assunto, que é para não discutir direitos. Pois bem, em 2014, a Bahia criou a sua chance, uma geração brilhante. Nós conseguimos criar um estatuto que diz, em cada concurso, em cada cargo comissionado, em cada lugar que fosse escolher, você vai ter que escolher também pessoas negras. Porque o debate sobre superencarceramento, criminalização e genocídio, ele não é um debate que começa lá na morte. Quando a bala chega em nós já estamos mortos. Quando a prisão se apresenta como solução, todas as políticas falharam com a gente. Então, esse é o... Quer dizer, o Brasil viveu uma situação até de janela demográfica, depois, quando vocês estiverem aí, vocês botam, né, janelinha para dizer o que é isso. Né? Quer dizer, o Brasil viveu todas as chances nos últimos 15 anos, mas o Brasil tem uma situação que é de desumanização dos negros. Então, qual é a nossa chance? Primeiro que a gente quer dizer é o seguinte, a polícia, as forças de segurança, as políticas de segurança pública, elas devem ser as últimas a serem acionadas para resolver o problema gravíssimo do racismo na sociedade brasileira. Então, esse aqui é uma questão fundamental. A outra é, se você vai criar oportunidades, aquilo que Sueli Carneiro, a filósofa, pensadora, a mulher que criou o G10, lembrou para a gente, ele nos lembra. Primeiro que como remover as barreiras históricas que impedem o nosso desenvolvimento. Você só faz isso com políticas específicas, direcionadas e dizendo, para cada pessoa branca de pele clara que tiver chance nesse país, preto e pardo, que a partir de 1990, desde 76 como exercício, mas particularmente com muita força, a partir de 1990, é contado no censo brasileiro como negro, preto e pardo é contado como negro, e é aqui que a gente chegou nessa quadra de ser 54% do país. Se cada vez que você escolhe num cargo comissionado uma pessoa branca, você é obrigada a escolher um negro. É isso que diz o capítulo 49 do Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Absurdamente, continua se fazendo concurso na Bahia sem instituir as bancas de verificação e pessoas brancas continuam fraudando as cotas. É uma vergonha. Né? Quem acompanhou o processo que nós ocupamos o Tribunal de Justiça da Bahia pela primeira vez, no dia 23 de março de 2017, por conta de um concurso no município de Salvador, cujo salário era de R$21 mil. R$21 mil na mão de uma pessoa branca de classe média tem um sentido. R$21 mil na mão de uma pessoa negra, que a família inteira lutou para ele ou ela ser procurador de um município, tem outro sentido. Os nossos salários, eles são divididos para muitas pessoas. Então, famílias inteiras, histórias inteiras, bairros inteiros têm sido impedidos de seguir em frente, de se desenvolver, porque simplesmente uma política, concluindo, não é aplicada. Esse debate, ele vem na frente do encarceramento, ele vem na frente da bala, que não é perdida da polícia. Esse debate do desenvolvimento, em que nós vamos para a mesa decidir com o gestor branco, que como numa sociedade dessa, você cria uma mesa de decisão, não tem uma pessoa negra. Essa bala nos mata primeiro do que a bala do soldado cumprindo o papel de capitão do mato. Essa bala
do branco gestor, bonzinho, amigo da gente, sentado, dizendo o que está fazendo para todo mundo. Para todo mundo, não. Você vai ter que direcionar. Sociedades que se respeitam no mundo inteiro teve que direcionar políticas. Esse é o X da questão. Uma das vitórias, para nós, são as cotas raciais. Nós saímos de uma realidade de sermos, nos chamados cursos de alto prestígio, sermos 4% no país, numa realidade de 2001 a 2017, são 16 anos, nós passamos para alguns quadros a ser 20% nessas áreas. É importante nós termos meninas negras com o cabelo para cima fazendo medicina, porque fica mais difícil puxar o gatilho e atirar na cara dela. É importante os projetos sociais. Tem gente que pensa que investir, por exemplo, na Defensoria Pública, não, eles cumprem esse papel, vai para lá defender essa gente que é gasto. Não, é investimento. Tem gente que pensa que investir num projeto social que estimula para que a juventude se apaixone pela cultura, que estimula para que a juventude se apaixone pelos livros, porque nós não somos pessoas, Jackson, perigosas com armas na mão. Nós somos pessoas perigosas com os livros, porque o outro sabe que nós sabemos aquilo que Luísa Bairros e Alice Walker, de forma poderosa, nos disse. Tem gente que pensa que as mulheres negras falam alto, que isso é falta de educação. Alice Walker nos lembrou que isso é exercício de poder. E você só cria uma geração que vai levantar a cabeça, andar de cabeça erguida e bicão na diagonal, se a gente fizer também essa revolução por aqui, pelo conhecimento. Parte da nossa revolução é pelo conhecimento. Não um conhecimento para esmagar as pessoas, para falar juridiquês, mediquês, para ninguém entender, mas falar desse jeito que a gente está falando aqui, que é um jeito libertador. É para nosso povo sair daqui e dizer, eu sou parte disso, para a gente ter orgulho da gente mesmo e a gente se ver como espelho. Isso para a gente é importante. Você imagine a força que tem quando cada jovem liga a TV e te vê? Quando a gente vê Audrey, quando a gente vê Cobrinha, quando a gente vê Lázaro, quando a gente vê Thaís, quando a gente vê Roberta Rodrigues, tem muita força. Então, nós somos espelhos para nossas comunidades. E, ao sermos espelho, esse é o nosso sonho, e que essa ideia de universidade de verão, ela tenha vida longa. Ela tem a vida longa para a gente puxar a universidade e a palavra universidade para os lugares onde as pessoas estão puxando o conteúdo do tatatá. Nós não queremos o tatatá, mas para desconstruir o tratratá, a gente vai ter que, a gente vai vir com a canção, a gente vai precisar de muito genipapo absoluto, né? Com certeza. Porque é isso, né? Trazendo a memória da voz dos nossos avós e colocando em ressonância. Exatamente. Como você está fazendo muito bem aqui. Porque a canção do Ilê nos lembra que é mata fechada, o caçador em busca da caça. População magoada, a nossa honra tem que ser lavada. Na passeata, a nossa honra tem que ser lavada. E nós temos uma luta a resolver. Não é possível que nós vamos seguir nessa chamada década afrodescendente sem a Bahia resolver essa questão de fiscalizar as cotas, da gente ver a representação e a gente assumir lugar de fala. Isso, para a gente, antecipa a política de segurança pública. A política de segurança pública que se pratica aqui e alhures é uma política fracassada. A política de guerra às drogas é uma política contra negros e pobres. A política de silenciamento, de querer nosso povo somente atrás do trá-trá-trá, não vai dar certo. E não adianta fazer acordo com os nossos adversários históricos. Tem gente que não vai ser parte do acordo, porque, lembrando os nossos, nós só podemos acordar se estivermos na mesma posição, se houver horizontalidade no debate. Enquanto os nossos corpos estiverem tombando, não há condição. Por isso que a polícia, que o presídio,
seja o último recurso, se não tiver jeito, porque nós sonhamos com uma sociedade sem polícia, sem militarização e sem prisão. Sociedades que se respeitam, se levantam contra as prisões e fecham as prisões.